Hoje o formato da aula vai ser um pouco diferente, porque até uma forma simples de trazer alguns conceitos que podem trazer uma possibilidade diferente de melhora de performance de forma simples até. O problema é que essa simplicidade nós estamos perdendo e estamos deixando com que essa simplicidade seja utilizada para outros aspectos e, infelizmente, de acordo com o que eu estou observando, nós vamos perder essa simplicidade, porque ela está se tornando uma ferramenta que está sendo utilizada por outras inteligências, porque nós subestimamos a nossa própria inteligência. Então nós deixamos de usar algumas ferramentas, até num outro e-book que eu escrevi, que fala sobre os 3 poderes básicos, e deixa bem claro que a gente está deixando essas 3 inteligências que nós temos no nosso corpo serem utilizadas de uma forma que, infelizmente, nós ainda seremos controladas por essas mesmas ferramentas que nós já viemos da base, né, vamos dizer assim, da estrutura normal mesmo de um ser humano, já veio essas tecnologias instaladas, né, em nosso corpo, mas, infelizmente, muitas pessoas não estão observando isso como deveria, e isso vai acabar atrapalhando muita coisa ainda lá na frente, tá? Eu preparei uma aulinha e até deixei um rascunho aqui para eu poder lembrar das coisas que eu quero falar, justamente para facilitar um pouco mais, porque é uma aula que é um pouco mais complexa, mas com uma simplicidade de entendimento. Todo o contexto ele é mais complexo para você reunir e trazer as informações, mas eu consegui resumir bem para que ficasse uma forma simples de entendimento e dessa forma trazer para vocês uma aula um pouco mais clara, né? Mais fácil de entender. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é o poder da imaginação e do treinamento mental, tá? Para performance. E o que muitos de nós não temos noção ainda é de como utilizar essa imaginação e alinhar o que está sendo imaginado com o que realmente pode acontecer. Quando eu explico isso para alguns atletas, muitos deles ficam em dúvida e não conseguem compreender muito bem como fazer isso, mas quando a gente vai se aprofundando e eles vão começando a entender o que é possível fazer com essa ferramenta, a gente começa a colher bons frutos daquilo que está sendo aplicado. Então, juntar essas informações que é o mais delicado. Então eu tentei nessa aula que eu vou passar para vocês hoje, mastigar um pouquinho mais isso para facilitar esse entendimento, tá? O nosso cérebro, ele não consegue distinguir a realidade, tá? E a realidade imaginada, a realidade criada e a realidade imaginada. Então o que acontece? Quando você tem uma imaginação e que essa imaginação não está coerente com o que você está pretendendo colocar no seu treino, na sua competição, você vai colher os frutos daquilo que você está imaginando, na verdade. Por quê? Para o cérebro, a imaginação é a maior realidade mesmo, porque ele está vendo aquilo acontecendo ali dentro. Então ele está pegando aquela informação ali, está processando aquilo extremamente rápido, e com aquilo está sendo gerado hormônios que vão alterar completamente a sua fisiologia. Então, vamos pensar de uma forma simples. Se de repente você está indo para uma competição e você está de repente até mesmo super empolgado, feliz e tudo mais, e poxa, vai ser top, eu vou conseguir, tal, tal, mas você está só pensando de uma forma positiva, mas você não está criando uma imagem ou até mesmo uma imaginação que seja coerente com aquilo que você está pensando. Então, vou dar um exemplo só para facilitar um pouco esse entendimento. Vamos supor que, de repente, você está indo para a prova e você está pensando que vai dar tudo certo, mas internamente, lá no fundo, não vou falar uma besteira aqui, tá, gente? Vou falar porque isso já aconteceu comigo. E eu espero também da parte de vocês uma sinceridade com vocês mesmos para analisar que isso já aconteceu. Muitas vezes eu já saí para um treino assim, ou para uma competição, pô, vai dar tudo certo, vai ser top, mas lá dentro, lá no fundo, tava uma coisa assim, não vai ser tão bom não. E esse lá dentro, lá no fundo, ele começa a gerar uma imagem que o teu cérebro começa a acreditar. A tua mente e o teu inconsciente começam a registrar aquilo. Por quê? Porque aquilo está rodando lá dentro.
E como aquilo está rodando lá dentro, aquela informação está sendo altamente processada. E quanto mais ela vai sendo processada, quanto mais ela vai repetindo, mais reforço ela vai tendo. É a mesma coisa quando você vai fazer um treino de musculação. Quando você vai para musculação, quanto mais você faz repetições, quanto mais você treina aquele músculo, mais forte ele vai ficando. Então é a mesma coisa para o nosso cérebro. Quanto mais uma informação fica sendo repetida ali, mais ele vai registrando aquilo e vai melhorando aquilo e vai aumentando aquilo. Vamos dizer assim, se for um pensamento negativo, ele não está melhorando, ele está sendo improdutivo a você mesmo. Então, nesse aspecto, nós temos que tomar muito cuidado para que a mente esteja tão bem alinhada com aquilo que você realmente está tentando fazer, ou que você está se propondo a fazer, para que você colha os resultados mais adequados de tudo isso. Quanto mais você treinar a tua mente para te entregar aquilo que você realmente quer, mais resultados positivos você vai ter. Agora, o que acaba acontecendo? Se você não tem esse conhecimento e você não consegue se conhecer para alterar essa química que está acontecendo ali dentro, não vai adiantar nada você fazer o treino mais top do mundo. Ou tem até mesmo aqueles que fazem um treino super bom, que correm super bem, que competem de forma muito boa, mas que podem dar um passo a mais ainda. Podem ser ainda mais fortes ainda. Mas por quê? Porque de repente esse passo, esse pular de um degrau para o outro, pode ser desconhecido, pode ser perigoso. Fala, nossa, será que eu consigo? E aí, se ele coloca um simples ponto de dúvida, será que eu consigo? Ele já quebrou toda a construção. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Quanto mais você se alinha, quanto mais você começa a observar o que você está gerando internamente, mais fácil fica para você alterar a química que vai ser gerada. Tanto que teve estudos neurocientíficos como os de Martin Paulus e Samuel McClure, de 2005, mostram que a visualizar mentalmente uma ação, áreas do cérebro envolvidas na execução real do movimento se ativam. Essa ativação também libera substâncias químicas e hormonais que regulam nossa resposta ao estresse, incluindo cortisol e adrenalina. Então, olha só, se a gente tem o simples ato de imaginar gera essa substância no corpo, e essa substância ela se torna como se fosse uma comunicação. Essa comunicação depois pode se tornar uma memória, que depois o corpo vai buscar aquilo. Então, olha só, de repente você vai para a sua competição ou para o seu treino, aquela situação foi gerada internamente, chega lá no treino, pô, quais são as informações que a gente pode buscar aqui para trazer o melhor contexto para esse atleta? Ah, tem aquela, puf, vai lá e pega aquela informação que gerou aqueles hormônios. Vai trazer o que para você? Não vai trazer uma experiência boa. E olha só, quando os atletas se visualizam falhando ou tendo um mau desempenho, seu corpo reage com a mesma carga hormonal e emocional, como se aquilo estivesse acontecendo no momento. Então você imagina, ele está só imaginando, mas para ele está aparecendo, para o corpo, aparece que está acontecendo no momento. Naquele exato momento. Essa ocorrência se dá por conta dos hormônios do estresse, que aumentam a frequência cardíaca, olha isso, aumenta a frequência cardíaca, ou seja, você está perdendo energia, tá? E a tensão muscular, e prejudicam a tomada de decisão e o desempenho físico. Então o que acontece? Se você tem se sua musculatura está tão tensionada, você vai perder desempenho. Por quê? Para você ter um bom desempenho, você tem que estar relaxado também. Porque quando você tensiona o músculo, a passagem, vou falar de uma forma bem simples, tá, gente, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. A passagem de sangue, que vem rico com informações, não fica tão ampla, não passa de forma tão simples. Ele vai passar, ele vai encontrar desafio para passar. Por quê? Porque a musculatura está tensionada, ele não consegue entrar. Então, quando a gente fala de imaginação no treinamento físico, é esses aspectos. É você saber como você vai imaginar aquilo que você está buscando. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui que vocês vão começar a perceber. Eu até vou levantar depois para fazer aqui para vocês verem a diferença, para vocês verem e vocês fazerem em casa. Se vocês puderem fazer isso depois, vocês vão ver, aí vocês vão entender o que é trabalhar a imaginação a favor de vocês. Quando vocês fizerem realmente isso, vocês vão perceber que vai ter uma diferença gigantesca no desempenho de vocês. O problema é, eu acredito, se eu acredito, é possível. Mas, se eu não acredito, é uma informação à toa. Agora,
Para que isso fique claro e que você consiga acreditar, a melhor forma é a experiência, é experienciar, é sentir no corpo. Por isso que eu vou fazer aqui para vocês olharem e perceberem o quão poderoso é essa imaginação, essa ferramenta que a gente tem aqui. Só que a gente não está usando. E tem outras coisas, como a inteligência artificial, já está utilizando isso. Tanto que as pessoas ainda não perceberam. A inteligência artificial, ela pede para que você ponha suas ideias lá dentro. O que acontece? Quando você lança sua ideia lá dentro, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar isso da melhor forma e vai trazer um outro resultado para você. Ou seja, ela já processou a sua ideia. É assombroso. Por quê? Se ela já processou a sua ideia, ela está se tornando um pouco melhor do que você. Se você não teve a capacidade de processar a sua própria ideia, você imagina o que vai acontecer depois. Dá para perceber? Então, o que acontece? O mais importante é o olhar para dentro, é começar a observar o que está acontecendo aqui dentro e começar a tomar as decisões para alterar tudo isso. Quanto mais você trabalha em autoconhecimento, quanto mais você trabalha em si mesmo, melhor, tá? Agora chega de muita conversa e eu vou passar para vocês uma técnica para vocês fazerem e vocês vão ver a diferença que vocês vão começar a notar. Vocês vão falar assim, nossa, é muito louco isso mesmo, né? Eu não acreditava e agora eu testei e posso acreditar. Então vamos lá, só para exemplificar um pouquinho para vocês como é que faz, tá? É bem simples, não é muito difícil, tá? Mas é bem tranquilo. O que você vai fazer? Você vai esticar o braço para frente, nessa posição aqui, tá? Você vai ficar com o braço nessa posição e vai fazer esse movimento de girar, só que você vai manter o seu tronco, a sua base todinha parada. Você só vai girar e ver até onde o seu braço vai marcar, até onde o seu braço vai apoiar ali, ó, uma distância ou até mesmo apontar, em que lugar que ele apontou. Marca aquela posição que ele marcou, que ele está apontando e deixa aquela marcação ativa na sua mente, tá? Deixa aquilo ali assim. Então, volta de novo à posição. Aí agora o que você faz? Relaxa um pouco o corpo. Faz 3 respirações profundas, puxando pelo nariz e soltando pela boca, tá? Então, dessa forma, tá? Se você puder fechar o olho, melhor. Cada vez que você soltar o ar, fala para si mesmo que seu corpo está cada vez mais relaxado. Agora, você vai imaginar como se seu corpo fosse totalmente elástico, tá? Seu corpo fosse uma borracha, que você fosse altamente flexível. E você vai imaginar, primeiro você vai criar na imaginação, com os olhos fechados, você vai criar a mesma imaginação daquele movimento que nós fizemos agora, só que acontece, quando você fizer esse movimento, você vai imaginar que o teu tronco, a parte de cima, está dando voltas sobre a parte de baixo, a parte inferior do corpo, tá? Então é como se essa parte aqui estivesse girando, dando várias voltas, essa aqui está parada. Você vai imaginar como se seu corpo fosse tão elástico, ele vai como se ele fosse uma borracha dando volta, assim, ó, de tão flexível que ele é. Então pare um pouquinho agora e faça essa imaginação. Agora, com os olhos fechados ainda, você vai levantar o braço de novo na mesma posição, vai fazer um movimento, como você tinha feito anteriormente, e vai girar. Agora você vai abrir os olhos e ver até onde seu braço está apontando. Quanto que você abriu de espaço em relação ao que estava anteriormente? Você vai ver a diferença que teve. No meu aqui gerou uma diferença de praticamente 1 palmo, vamos colocar aí mais ou menos uns 20 centímetros. Mas isso é só para mostrar para vocês o quão poderoso é o poder da imaginação. Um pouquinho só que eu fiz, eu não mantive o meu movimento aqui, mantive aqui travado, fiz o mesmo movimento que eu fiz anteriormente e já tive uma pequena evolução ali. Então se você começar a praticar isso na sua atividade física, naquilo que você está se propondo a fazer, você vai ter mais benefícios para colher. O problema é, as pessoas ainda não se apoderaram dos seus poderes básicos. E esse é um fato de que, infelizmente, nós vamos passar por muito tempo uma certa dificuldade para se reconectar. Então, o momento de se reconectar, de entender o corpo, de voltar para dentro e perceber todas as potencialidades que você tem, é agora. Então, não perca tempo. Pratiquem, se tiverem dúvidas, podem me acionar, eu vou estar à disposição para esclarecer, beleza?
Essa aula foi só uma partezinha, eu vou fazer outras aulas para deixar mais claro todo esse conceito para vocês, tá? Vou trazer alguns outros exemplos também, mas de qualquer forma, aqui foi só uma partezinha da aula para vocês entenderem um pouco mais o poder que vocês já têm aí dentro. Acreditem mais em vocês, beleza?